Fala pessoal, voltando em mais um vídeo aí, nós vamos falar hoje sobre Supremo Tribunal, sobre o Dias Toffoli intervindo na votação lá no Senado. Coisas conturbadas, né? Acontecem em Brasília, como sempre. Como sempre, o STF se intrometendo, né? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir primeiro que vocês assistam o vídeo até o final. É bem interessante o que aconteceu e é um alerta a toda a população do Brasil. Vou pedir para vocês já agora compartilhar o vídeo com os amigos, deixar já aquele like e se inscreva no canal para que você tenha acesso a mais conteúdos aqui do RTV Brasil. Então, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou na madrugada deste sábado, dia 2 de fevereiro, que a eleição para presidente do Senado seja feita por meio de votação secreta. Ele atendeu a um pedido dos partidos Solidariedade e MDB. Como sempre, eles querem não permitir que a população tenha acesso a quem está contra o povo, né? Então, a sessão que vai definir o novo comando da casa está marcada para as 11 horas desse sábado, após ter sido adiada na noite dessa sexta-feira, dia 1º de fevereiro, depois de muito tumulto e bate-boca entre os senadores. Na decisão, Toffoli anulou a votação conduzida pelo senador Davi Alcolumbre, do DEM, que por 50 votos a 2 e uma abstenção, estabeleceu voto aberto para a eleição que escolherá o presidente. 28 senadores não votaram. O ministro determinou a comunicação da decisão ao senador José Maranhão, do MDB, que, segundo Toffoli, presidirá os trabalhos na sessão deste sábado. O que ele falou? Defiro o pedido de modo que as eleições para os membros da mesa diretora do Senado Federal sejam realizadas por escrutínio secreto. Por conseguinte, declaro a nulidade do processo de votação da questão de ordem submetida ao plenário pelo senador da República Davi Alcolumbre, a respeito da forma de votação para os cargos da mesa diretora. Comunique-se com urgência, por meio expedito, o senador da República José Maranhão, que, conforme anunciado publicamente, presidirá os trabalhos, diz a decisão do ministro Toffoli. O pedido foi enviado para análise do ministro Dias Toffoli, porque ele é o responsável pelo plantão deste fim de semana no Supremo Tribunal Federal. Muito pertinente ele ser o plantonista de um dia tão complexo e tão importante para o Brasil, né? Então, teve sessão muito tumultuada, né? Por esse monte de problemas, né? Por isso o STF, o ministro Dias Toffoli interviu. Então, a suspensão da sessão desta sexta-feira, dia 1º de fevereiro, foi proposta pelo senador Cid Gomes, do PDT, para tentar pôr fim à divergência acerca de quem deveria conduzir a reunião. A proposta foi aprovada em votação simbólica, sem contagem de votos. Houve tumultos durante toda a sessão. Uma ala defendia que não presidisse a sessão por ser candidato a presidente. Outra queria a suspensão da sessão a fim de que os parlamentares chegassem a um acordo sobre quem passaria a conduzir a sessão. O ponto forte do embate entre os senadores foi a forma de votação. Um grupo defendia que a votação fosse aberta, enquanto outra ala defendia a votação secreta. Tudo isso foi cercado de muita polêmica. Indicado pelo MDB como candidato do partido à presidência do Senado, Renan Calheiros criticou o acordo sobre adiar a sessão e afirmou em entrevista que não pode haver acordo contra a Constituição, a democracia e a liberdade de expressão. Segundo ele, Davi Alcolumbre,
agiu como se pudesse tudo. Se o Davi Alcolumbre pudesse fazer tudo isso, eu vou fazer a mesma coisa que o Juscelino Kubitschek fez em 64. Eu vou votar no Davi porque ele pode tudo. Meus companheiros do MDB que me desculpem, afirmou Renan Calheiros. Durante toda a sessão, Renan entrou em embate com Davi Alcolumbre. Em uma entrevista após a sessão, Davi afirmou que a sociedade tem que se insurgir caso algum senador derrube o voto aberto na eleição para a presidência do Senado. Concordo com ele. Como sempre, a turminha do STF está sempre movimentando para que a população não saiba quem está contra o nosso país e, consequentemente, contra o povo brasileiro. É uma pena que ainda hoje tenhamos noção que a velha política ainda exista na Câmara e no Senado. Davi, então, colocou a proposta em votação e, por 50 votos a 2, uma abstenção e 28 pessoas não votaram, o plenário optou por votação aberta. Mas houve muita reclamação porque alguns senadores argumentaram que ele não tinha legitimidade para conduzir a votação. Em um momento mais tenso da sessão, a senadora Cátia Abreu, do PDT, como sempre, essa gentalha de esquerda, chegou a ocupar a mesa diretora e tomou das mãos de Davi Alcolumbre a pasta na qual estavam os documentos referentes à sessão. Ela disse que se ele podia conduzir a sessão, ela também poderia. Cátia Abreu pegou a pasta, se dirigiu às cadeiras do plenário e fez um discurso contra o senador. Depois retornou à mesa diretora e sentou-se na cadeira ao lado do presidente. Então, o Senado brasileiro é uma grande zona. Eles detestam quando alguém fala que o Senado é uma zona, é um pardieiro, é um grande puteiro, e tudo isso demonstra que continua sendo. A política renovou no país, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, mas a velha política continua existindo e o povo hoje tem que lutar contra essa velha política. Falou, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter mais vídeos saindo já já. Tem muita coisa acontecendo desde sexta-feira e até segunda, terça-feira. Tem muita água para rolar, muito problema. O próximo vídeo eu vou falar aí sobre a reeleição do Rodrigo Maia, né? Então, a velha política continua dominando a política desse país. Falou, pessoal, um forte abraço, fique com Deus, tchau.